Agora ela Ok. comenta aqui, ó. O que eu odeio no Japão, preconceito. Porque o Japão tem que recorrer à mão de obra de outros países para poder suprir a falta de mão de obra deles mesmos. E, mesmo assim, há muito preconceito com estrangeiros. Exatamente. Exatamente. É, exatamente, Josiane Ueda. Josiane Ueda, acho que essa é uma forma singular, né, de você entender preconceito, né? Mas se você for procurar uma forma mais oblíqua, né, de entender racismo, é, você tem que, sabe, entender por que o japonês ele comete racismo contra um Dekasegi, né, contra um descendente de japonês, né? E ele comete isso sem saber, né, obviamente sem saber, porque infelizmente ou felizmente, se você for colocar num grau, né, num grau de socialidade, né, quem comete racismo são pessoas que não têm conhecimento da existência da sociedade, não é? Obviamente, no Brasil, né, a Harumi-chan, eu acho que nunca passou por isso, né, mas eu passei por isso, né, no Brasil eu era hostilizado por negros, né, e por pessoas da classe baixa, porque quem não tem, sabe, o mínimo de conhecimento cultural, eles tratam você da forma que vem. Então era muito fácil as pessoas me chamarem de zóio rasgado, né, Harumi-chan? Chama, chamar de zóio rasgado, de amarelo, de japoronga, entendeu? É, Por quê? Porque é a forma que eles veem. A forma que eles veem. A forma que essas é, pessoas que não têm cultura veem é essa forma. Se um analfabeto vê um quadrado, ele vai falar que é um quadrado, não é? Se o analfabeto vê que você é de uma raça diferente, né? Você tem um formato diferente de rosto, você tem um formato diferente de olho, a pessoa vai falar isso, não é? Mas isso daí é, como eu vou te falar, é a podridão da sociedade, né? Se uma sociedade permite isso e cria esse tipo de pessoas que falam essas coisas, né? Fala assim, mas estereotipo, né? você é preto. Obviamente, obviamente, não é? Ele só sabe falar o que ele vê, né? E infelizmente, isso é um dos maiores pecados da sociedade brasileira. Talvez um dos maiores motivos porque a sociedade brasileira não consegue progredir, né? E É, 220 é porque é milhões, tudo. 220 milhões de pessoas vivem na pobreza cultural, que Porque é, rotula tudo, tem que colocar labels, né, em cima de cada um que tem na frente. exatamente, exatamente. Então, você não está, eu, assim, obviamente, entendendo, né, toda essa tristeza da sociedade brasileira, eu entendo praticamente, eu entendo. Se a pessoa me chamar de japoronga, de japonês, de zóio rasgado, de, sabe, qualquer coisa, eu entendo, porque isso Uhum. é o máximo da capacidade da pessoa. É o máximo da capacidade da pessoa. Por quê? Porque ele só fala o que ele vê. Entendeu? É praticamente um chimpanzé, né? É praticamente um chimpanzé, ué. Chimpanzé não é assim, né? Então ele só fala o que ele vê. Mas é uma grande tristeza, né? Infelizmente, né, assim, o Brasil, né, há 600 anos ele é um país assim, né? Ele é um país assim. Ele consegue cometer racismo contra os índios. Imagina, Aramtia. Ele consegue cometer racismo contra os índios que viviam, né, há 4 mil anos, há 10 mil anos antes dos portugueses, entendeu? O Brasil é esse Sim, país. O Brasil é esse país, ó. Ele consegue cometer racismo contra os índios, que já viviam há 10 mil anos antes dos portugueses muito adentrarem o antes. Brasil, Exatamente. Exatamente. né? E Então, daí tal, você morando na Europa, você sabe o status de Portugal, né? Eu não sei se você já ouviu falar de Portugal aí em Dublin, né? Mas é como se fosse um 000 à esquerda de Portugal. Portugal é como se fosse um câncer da Europa, né? Então, você vai falar o quê? eu ainda não ouvi nenhum comentário aqui na Irlanda, né? Não sei, mas Obviamente, que tipo obviamente. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Mas aí se você começa a falar as verdades, aí o YouTube te bloqueia, entendeu? Aí todo mundo não entende nada, fala assim, não, o cara tá falando coisa que eu não tô entendendo, entendeu? Mas é isso daí. Amor e ódio está resumindo aí, entendeu? Está resumindo aí. Em todo brasileiro e em todo japonês.